Esse é o fim do generalista. Você que tem mais de 20 anos de experiência na tua área, de fato, você vai ser substituído pela IA se você não entender a real armadilha que existe no generalismo. O ponto aqui é que o generalismo ele é muito bonito no seu conceito, saber sobre muitas coisas ao mesmo tempo, mas ele tem um problema muito grande, que é a teoria da dispersão de energia, que é exatamente o lugar onde você coloca a tua energia e ela não volta para você na medida que você se desenvolve. É o ponto onde você não consegue extrair o máximo de resultado naquilo que você tem, simplesmente pelo fato de que você está colocando energia em muitos lugares diferentes. Agora, quando você entende de fato o que é o especialismo, tudo muda. E nesse vídeo eu quero te apresentar um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas vêm para mim e perguntam: Gabriel, ter um bom currículo ainda é necessário nessa geração? Eu vou te falar, ter um bom currículo é muito positivo, mas não é ele que garante o teu resultado. Você que tem mais de 20 anos de experiência, o foco tem que ser na clareza da oferta, da solução que você resolve. Da forma que você explica com clareza para o teu cliente, determina 99% a capacidade dele entender e te contratar como um profissional, seja para prestar um serviço específico de consultoria, de advocatício, no mercado de arquitetura, seja qual for o mercado que você esteja atuando, mercado financeiro e etc. Se você tiver uma oferta clara da solução que você resolve, você vai estar com 99% de mais certeza de fechar esse problema. O que aparece muito é que o advogado diz que ele é o advogado empresarial, mas ao mesmo tempo ele resolve problemas cíveis, ele resolve problemas previdenciários, ele resolve problemas tributários. E aí você fica assim, cara, e aí, beleza, o que é que esse cara resolve? Quando tiver um problema específico, eu vou chamar quem? Eu vou chamar ele? Talvez não, provavelmente o que acontece muito no mercado de medicina. Hoje eu não atendo médicos, porque eu entendo que esse trabalho que eu desenvolvo, ele está muito mais focado em gerar resultado para profissionais liberais, que são arquitetos, advogados, consultores e etc. Mas o ponto aqui é que o médico, ele causa muita clareza nesse exemplo. Por exemplo, você vai para um clínico geral, normalmente quando você está com uma dor de cabeça, uma dor no braço, você se machucou de alguma forma, você vai passar para um clínico geral. Esse clínico geral vai olhar para você e vai fazer um diagnóstico, ele vai dizer assim, olha, esse aqui é isso, eu consigo resolver com medicamento, eu consigo resolver com essa injeção, eu tomo esse medicamento e vai para casa. Agora, você chega nesse hospital e aí você tá com o teu coração com um problema, tá tendo uma arritmia, tá passando por uma situação complicada. Se ele é um clínico geral, vai dizer assim, ó, precisa ligar para um cardiologista. E esse cardiologista tem que ser especialista nesse tipo de problema. Por quê? Quando você se deitar naquela cama, meu amigo, você não está nem aí para o quanto você vai pagar. Você está aí para resolver o seu problema, senão você vai morrer. Então o foco aqui é como eu consigo gerar no meu cliente essa urgência na solução de um problema, independente do preço, para que ele me contrate assim que eu falar com ele, que eu resolvo. É esse aqui que a gente vai comunicar mais profundamente ainda nesse vídeo. A tese aqui é que em 2026, se você ainda não detém um método claro, plausível e objetivo do que tu resolve, você vai ser substituído pela IA, porque não para de ter notícias de novas IAs. Todos os dias o conhecimento ele já se tornou superficial, já se tornou, na verdade, acessível para qualquer pessoa. Mas pessoas que têm experiência em resolver problemas específicos, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, não sei se acontece com você com a IA, é que muitas vezes eu me sinto falso produtivo quando eu consigo conversar com a IA e parece que as coisas estão acontecendo, mas eu olho para o lado de fora e, cara, nada mudou. Nada se transformou. Eu só tive algumas informações a mais. Só que eu preciso pôr isso em prática. Se eu não pôr isso em prática, eu não vou ter resultado. E do mesmo jeito acontece com o teu cliente. Muitas vezes as pessoas pensam que contratar um profissional mais caro leva-se à solução de um problema mais profundo. Então, essa é a visão que você tem que passar para o teu cliente. Quando o teu cliente entende isso, você já está com mais de meio caminho andado aí na solução do teu problema. Eu gosto de trazer um exemplo simples. Você já foi em Curitiba? Provavelmente aí na sua cidade, se você nunca foi, você vai encontrar um bar tradicional, um bar muito bom, mas tradicional, que todo mundo vai, que oferece sushi a hambúrguer. Né? Isso acontece muito. Então você vai para o bar, porque você está com a vontade de comer, está com vontade de socializar, está com um ambiente ali propício para isso. Só que eles oferecem de sushi, hambúrguer, qualquer coisa que você quiser, é muito gostoso, mas eles cobram preços baratos por isso. Você não está indo lá por uma experiência, você está indo lá por conveniência. Diferente quando você vai no restaurante omakase, ou omakase, como você achar melhor, porque esse ambiente é o ambiente onde você vai estar lá com um chefe
especialista naquela culinária específica e vai vir com o menu pronto, meu irmão. Você não vai ter nem consciência, nem capacidade de escolher o que você vai comer. Porque o chefe vai dizer assim, o prato do dia é esse. E vai ser toda a experiência que vai trazer para você. Só que a diferença é que ao invés do bar de Curitiba lá que você cobra 50, 60 reais de um prato, você consegue cobrar num restaurante, omakase, 1.000 reais por um menu pronto. O que, é que você está buscando no restaurante omakase? É uma experiência dada por um profissional muito experiente naquela culinária. É isso que você tem que passar de sentimento para o teu cliente. É isso que vai mudar, isso que tem que mudar na tua cabeça profissional, quando você vai conversar com o cliente. Qual o sentimento que eu estou gerando no meu cliente para que ele diga assim, eu preciso do Gabriel, eu preciso desse cara, eu preciso do João, do Pedro, eu preciso porque ele tem uma solução de um problema específico. E eu gosto de falar que isso precisa ficar muito claro. Um problema específico, quando falado mesmo para alguém que não tem aquele problema, uma solução específica para alguém que não tem aquele problema, fica muito mais fácil ele te recomendar. Cara, quando ele tá com uma roda de amigos, ele diz assim, cara, eu tô com esse problema. Cara, eu conheço um cara que ele é especialista nisso. Diferente. Você está querendo criar uma casa, você tem uma casa e você quer criar um ambiente de socialização. Um ambiente que integra ali a parte interna da casa com a parte externa, para fazer eventos, fazer reuniões, trazer mais clientes para ali. E aí você vai buscar um arquiteto tradicional do mercado? Se alguém chega assim, eu conheço um arquiteto. O arquiteto é commodity, um advogado é commodity. Agora, um arquiteto especialista em fazer essa integração de ambientes internos com ambientes externos para eventos corporativos, você encontrou a solução para o seu problema. E esse cara vai te cobrar mais caro e você vai pagar por ele. Porque você já passou provavelmente por alguma experiência de contratar um arquiteto e ter um baita problema. O cara que era bom em fazer apartamento, você contratou para fazer casa. O cara que era para fazer casa, você contratou para fazer apartamento. Sempre tem esse tipo de problema. Porque a commodity é exatamente a alta oferta de serviços iguais. Né? Mas quando são serviços específicos, ele gera uma dependência da tua operação e gera valor para o teu cliente. Isso faz com que tu cresça ao teu preço de serviço. E a pergunta que eu faço é, quanto custa ficar invisível? Quanto custa ter uma agenda mesquinha, uma agenda pequena, uma agenda que não está gerando resultado? Quanto custa isso? Porque muitas vezes a gente se pergunta, né, quanto custa crescer, se desenvolver, mas quanto custa o preço de não fazer o que precisa ser feito para gerar resultado? Você talvez nunca pensou nisso. Mas talvez você está perdendo 100 mil, 200 mil reais por mês de acréscimo na tua renda, na tua família, aquela viagem que a tua esposa tanto quer, aquela casa que vocês tanto desejam, aquele carro que você poderia ter, simplesmente porque você ainda está sendo um generalista. E eu, de fato, levanto a bandeira do especialismo. Você tem que ser bom em uma coisa. Cara, todo mundo vai ter conhecimento em diversas áreas. É impossível alguém que nasceu só para fazer uma coisa na vida. Isso eu chamo de dom, chamado, propósito. Eu gosto muito disso. Só que quando você tem uma profissão e você dedica-se a essa profissão, você aprende muitas coisas. Na faculdade você aprende muitas coisas. Né? No executivo você aprende muitas coisas. Se você passa por empresa, você vai aprender vários setores ali. Mas o foco aqui é, nesse processo é importante saber que eu preciso encontrar aquela área que eu sou muito bom, aquela área que eu amo fazer, que me dá energia, me dá prazer, me dá tesão de executar. E também entender qual motor financeiro que eu crio para que isso aqui se sustente. Porque muitas vezes a gente tem isso aqui já, né, o que é bom, o que ama fazer, e se torna um hobby. Ah, faz um contratinho para mim, advogado. Ah, faz um projetinho, faz um desenho, um rabisco aqui para mim, só para eu entender como eu posso fazer lá na minha casa, no meu escritório, etc. Quanto tempo tu vai ficar fazendo isso, cara? Isso acontece, se alguém te pede isso, acontece porque você ainda não se posicionou como um especialista. E isso acontece muito porque muitas pessoas elas estão nessa posição de, cara, eu estou necessitando, é minha demanda, é a minha vida, eu preciso ter clientes de todo jeito. Eu concordo para pessoas que têm 5, 10 anos de experiência. Avance, irmão, vai para cima, porque o generalismo, ele talvez acelere alguns processos. Agora você, que tem 20 anos fazendo a mesma coisa, atuando na mesma profissão, ainda ser um generalista, caraca, se você não tem uma empresa, um negócio rodando que não depende de você, você precisa ser um especialista. Ponto final. E eu tenho um cliente que ele fala o seguinte, cara, a gente criou, né, junto esse processo, porque ele era um generalista, ele fazia de tudo.
Só que a gente criou um setor dentro da empresa dele, setores. Então eu falo assim que a empresa dele é generalista, mas ele é especialista. E tem pessoas especialistas sentadas nas cadeiras específicas. Isso é o que define o resultado na tua operação. Quando a gente entende que a gente domina um setor específico, eu chamo isso de zona de excelência, é a interseção desses 3 pontos que eu comentei anteriormente, a gente cria um mecanismo único, porque a gente precisa saber, Gabriel, como é que eu executo sempre e resolvo os problemas dos meus clientes? Se eu não sei disso, provavelmente tu tá atirando para todo lado, é roleta russa. E o problema da roleta russa é que você vai ter problemas. O teu cliente ele vai dizer assim, cara, ele não consegue resolver. Ele pegou 1, 2 clientes e é diferente a forma de fazer. Quando você tem um problema específico, uma solução única para resolver, você cria um método e esse método se torna replicável. Você consegue, cara, eu preciso fazer isso aqui no primeiro passo, aqui no segundo passo, aqui no terceiro passo, aqui no quarto passo, para que isso gere resultado. Se eu não tiver isso claro, eu vou estar sempre patinando e aí vai ser sempre onboardando os clientes, fazendo um processo que vai ficar matando a tua operação, matando o teu estilo de vida, a qualidade de vida que tu tem, que tu poderia passar mais tempo com a tua família, só porque tu não tem um método, um formato. E eu tenho certeza que tu tem um método. Se chama conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquilo que tu faz, mas tu não sabe explicar que faz. E é transformar isso em algo proprietário, algo teu. E muito importante também, né? Registrar esse método. Porque muita gente perde quando constrói um processo e não registra o nome, o processo, e acaba perdendo. Isso acontece muito. Mas tenha cuidado com isso. Registre. Mas você precisa criar um método claro. Esse método vai gerar mais resultado na tua operação. O ponto aqui é que você nasce um generalista. Você nasceu, você é um generalista. Você vai aprender de tudo na tua vida. Mas quando você decide se tornar um especialista, tudo muda. O preço de um especialista tende a ser 30%, 40% mais caro. Na verdade, tem um estudo da Harvard Business Review que ele fala o seguinte, para um especialista, né? 40% do tempo de conversão menor e 50% mais de margem só porque você é um especialista na tua área. Você dá para imaginar? Agora, eu não posso só dizer, eu sou um especialista. Não, cara, tu tem que ter um método proprietário, tem que ter um formato de trabalho, tem que ter uma oferta clara. O teu cliente tem que entender o que tu fala. Se tu precisa explicar muito, fazer muitos exemplos para poder explicar para o teu cliente, tu não tem clareza do que tu oferece. Não tem. E isso tu precisa ficar muito claro. Porque o momento que tu toma essa decisão de se tornar um especialista, as pessoas elas vão cobrar e vai afastar algumas pessoas sim, porque você vai poder cobrar 2, 3, 4 vezes mais caro do que você cobrava anteriormente, como muitos casos de clientes meus. Eu preciso entender que quando eu entendo isso aqui, quando eu conecto uma coisa com a outra, eu vou afastar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo eu vou começar a atrair as pessoas certas. E aí entra no último ponto aqui, que é como as pessoas me percebem quando eu chego e converso com elas. Porque muitas pessoas dizem assim, o meu cliente ideal é X, mas tu não sabe o que X gosta, tu não sabe o que X faz, tu não sabe onde X está. Você nunca vai atender esse cliente. Ponto final. Quando você entende esse posicionamento, essa posição de alto valor e tudo mais, o teu cliente agora, você tem a responsabilidade de passar para o teu cliente que ele vai ter 10 vezes mais resultado do que você oferece para ele. E aí fica fácil a conta. Deixa eu te explicar de forma simples. O cara está com um problema tributário na empresa dele. E esse problema tributário ele tem a capacidade de gerar para ele R$1 milhão no ano de benefício ou de descontos, ou de margem direto ali na veia da empresa do cliente. Só porque fez um ajuste que você sabe resolver. Agora, você vai cobrar 5 mil para resolver um problema de 1 milhão, o teu cliente vai dizer assim, ele não vai conseguir resolver nem a pau. Ele não vai conseguir resolver. Não está alinhado, não está congruente. Agora, se tu oferece 100 mil reais, cara, é 100 mil reais o meu produto para eu resolver esse problema, que vai gerar na tua empresa pelo menos R$1 milhão em um ano. Cara, agora onde é que eu assino? Não faz nem sentido eu pensar. Ela fica uma oferta no-brainer, que é uma oferta que eu não preciso nem pensar, porque se eu não pegar essa oferta, eu não vou gerar resultado. É como a minha oferta aqui. A minha oferta é que você fatura até 100 mil reais por mês, em menos de um ano. Se você estruturar, seguir o processo certinho, você vai faturar pelo menos 100 mil reais por mês em menos de um ano. E esse é um processo de 90 dias, tá? Em 90 dias eu te ajudo a faturar pelo menos 100 mil por mês em um ano.
O ponto aqui é que essa estrutura ela está pronta, disponível, preparada para você só vir e pegar. Você não precisa mais pensar o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer. Não, eu tenho um método estruturado que vai te ajudar a chegar exatamente nesse lugar que vai gerar muito resultado para a tua profissão. Cara, você já tem 20 anos de experiência. Para de rodar para todo lado. Para de ofertar. Hoje, você não precisa nem me contratar, cara. Só para de oferecer serviço. Pega assim, uma lista, escreve. Pega um papel, uma caneta e diz assim, ó, vamos lá. O que é que eu amo fazer? Papá, 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 papá. O que é que eu sei fazer muito bem? Papá, o que tive mais feedback possível, que me gerou mais resultado? Papá. Agora, pegando esses dois pontos aqui, será que tem alguma coisa que tem uma interseção aqui, nesses dois? Se eu encontro uma interseção aqui, agora eu vou estruturar um método e um processo, um motor financeiro que sustente isso. Tu vai ter mais facilidade de vender o teu negócio. Pensa nisso. Não fica mais dependendo do mercado, porque cada vez o mercado vai apertar mais você, as suas margens, os teus serviços. Você vai, às vezes, pagar para trabalhar em alguns serviços. Mas se você mudar essa tua consciência de sair do generalismo e ir para o especialismo, a tua vida pode mudar. Se você tem mais de 20 anos de experiência, tem uma bagagem real, eu não quero conversar com quem não tem, tá? Então nem perca o seu tempo, nem perca o meu tempo. Você que tem mais de 20 anos de experiência, já fatura, mas sente travado, a operação tá devagar, não está conseguindo rodar na velocidade que você deveria rodar, com mais de 20 anos de experiência, me chama. O meu Instagram é SR Gabriel Almeida, você vai ter acesso lá a um diagnóstico, você faz esse diagnóstico, já consigo ter o contato, e esse contato leva a gente para uma reunião, você já consegue marcar diretamente ali uma reunião. Então o objetivo aqui é te ajudar a você sair dessa operação cinzenta, dessa zona cinzenta, e ir para uma nova fase, que é a fase do especialismo, onde você vai conseguir cobrar 2, 3, 4 vezes mais caro pelo teu serviço, só apertando o parafuso certo. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.